Bora lá então, galera, dar continuidade aí ao estudo do processo de descolonização, tanto da África quanto da Ásia. Vamos dar continuidade aqui ao continente africano. Vamos falar de um dos lugares mais famosos desse processo e talvez de um dos personagens mais famosos também desse processo, quiçá mais famosos da história, não é? Então, vamos tentar ir dar uma relembrada em como foi a colonização da África do Sul também para poder desconstruir esse processo, ok? Então, a colonização da África do Sul foi marcada pela presença primeiro dos holandeses, ok? E depois dos ingleses. Inclusive a gente vai ver que houve uma revolução, né, houve uma guerra entre os colonos holandeses e os colonos ingleses a partir da descoberta de uma mina de diamante, não é, lá naquele processo de colonização, e os ingleses então vão tentar tomar um território que a princípio tinha sido colonizado pelos holandeses, e a esse processo nós vamos dar o nome de Guerra dos Boeres, tudo bem? Mas já começa a mostrar pra gente aí que a África do Sul vai ser uma região marcada por uma miscigenação cultural muito grande, né? Tanto que eu vou chamar esses colonos que vão ficar ali naquela região de africânderes, né? Graças à língua, né? O afrikaner, que foi uma língua inventada. Todas as línguas são inventadas, obviamente, mas uma língua que foi inventada ali naquela região por conta dessas misturas, né? Então, além das línguas africanas da região, das línguas regionais, eu vou ter mistura com línguas da Indonésia e, obviamente, línguas europeias. Não é principalmente o inglês e o holandês, mas eu consigo encontrar ainda bastante traço de francês, inclusive do próprio português ali naquela língua que ainda hoje é encontrada, né, na África do Sul. Perfeito? Então, aqui nós estamos contextualizando a África do Sul como um território bastante misturado culturalmente, não é? E que teve uma colonização europeia bastante violenta. Bom, a partir de 1961, a África do Sul vai se tornar independente, não é, da Inglaterra, mas vai herdar ali aquela herança imperialista, aquela herança que a gente vai chamar de uma herança europeia, não é? Mas para um território que, além de ser em outro continente, não é na Europa, né? Além de ser em outro continente, vai ter aí uma mistura cultural muito grande. Ok? Então eu vou ter o grande nome desse processo, que seria Nelson Mandela, lutando ali pela real independência da África do Sul, já que a África do Sul se torna então um país independente em 61, mas continua sendo governado por europeus e seus descendentes, continua sendo governado por um modo de vida europeu, por instituições baseadas na política europeia. Então o Nelson Mandela vai ser preso, tudo bem, por lutar contra esse processo. Lembrando que o Nelson Mandela ele fazia parte de um grupo nacionalista, não é, da África do Sul, e ele vai ser preso por atos de terrorismo. Ele então começou a boicotar violentamente esse governo, então é preso. Ele era a maior liderança da África do Sul contra essa herança imperialista, ele era a maior liderança da África do Sul, dos povos africanos da África do Sul, contra essa herança cultural então e política, não é, dos europeus, e principalmente social, porque vai ter um regime de segregação, um regime de divisão social na África do Sul muito grande, não é? Então ele era meio que visto como um líder, como um herói por boa parte da população. Então, se o governo sul-africano matasse o Mandela, ia gerar uma comoção muito grande e boa parte das pessoas ia ficar contra o governo. Então, o que o governo fez? Manteve ele preso, certo? Então ele vai ficar ali 27 anos preso, certo? De forma
bastante corrupta, né? Essa prisão os julgamentos vão sendo feitos de forma que ele não saia, né? E ele então vai se tornar o grande nome dessa resistência, cada vez mais o grande nome dessa resistência. Afinal de contas, ele vai reunir em si, né, além da imagem do símbolo dessa resistência, ele vai reunir então a força de vontade também do povo sul-africano para se manter unido contra essa dominação europeia que continuava depois da independência. Tudo bem? E quando ele é libertado, ele vira presidente da África do Sul, isso já agora bem recente, na década de 90, e ele passa então a tentar uma convivência pacífica entre os europeus, entre os descendentes de europeus, entre os grupos que mandavam na África do Sul e a população que era segregada, que era, não é, que era oprimida durante esse governo, o que fez muita gente olhar para ele, inclusive com um olhar bastante interessante, e ele passa a ser então o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, já que ele passou 27 anos preso. Quando ele é libertado, ele vira presidente e ele não volta o ódio, ele não volta aquela raiva, ele não volta aquela violência contra grupos que tinham feito o mesmo com ele. Então, tirar, não é, quebrar essa corrente, quebrar esse elo de violência, não é, esvaziar o objeto do ódio do outro, não é, fez com que ele fosse ainda mais o grande líder desse processo revolucionário. E aí então o Nelson Mandela ganha o Prêmio Nobel da Paz, ele vira uma personagem histórica assim impressionante, não é? A gente pode inclusive questionar algumas outras posturas dele, né, culturais, que não tem muito a ver com a nossa vida hoje, que são diferentes, né, mas assim, é inegável que o Nelson Mandela foi um cara que conseguiu unir pessoas e manter uma certa estabilidade num território completamente voltado, um território que foi moldado por uma guerra civil, não é? O problema é o seguinte, ele morreu há poucos anos atrás, né? A gente teve a Copa do Mundo na África do Sul em 2006, ele ainda estava lá, mas após a sua morte, principalmente, os grupos já não estão conseguindo mais se manter assim tão pacíficos. Então existe o racismo, existe de uma forma muito clara lá, e como boa parte da população não é branca, não é descendentes diretos dos europeus, né? Existe uma herança cultural, mas os negros da África do Sul são pessoas que sentem muito na pele essa violência. Então existe ali ainda um barril de pólvora prestes a explodir em guerras civis, principalmente contra a supremacia branca que houve durante muitas décadas. Tudo bem? Então, o processo da África do Sul vai ser mais ou menos esse. E aí a gente já vai começar a falar do continente asiático. Tudo bem? Então, a Ásia, ela teve um contato com os europeus diferente do continente africano, não é? Porque naquele processo que a gente vai chamar de colonialismo, a Ásia vai já ter ali alguma unidade política, grandes impérios como o chinês, por exemplo, não é? Que criaram na cabeça do europeu uma imagem de um reino místico, de uma terra longínqua, mas que tem ali uma organização. Já o continente africano, ele não tinha essa imagem. Os europeus utilizavam a África mais ou menos ali como um
porto para contornar, né, o continente para poder ir embora, não é? Para a Ásia, para buscar aquelas especiarias, e depois passaram a retirar escravos. Não houve ali um contato, não houve um conhecimento do que realmente acontecia no continente africano. Já no continente asiático, há muito tempo, né, inclusive até antes ali do século XV, né, a gente pode falar do Marco Polo, não é? Navegante italiano que, navegador italiano que teve bastante contato com o reino chinês, não é? Antes do século XV. Então a Ásia tinha ali alguns outros trunfos para tentar resistir à dominação. É óbvio que ela veio, não é? Mas o contato com os europeus pelos asiáticos se deu já desde o colonialismo de uma forma diferente dos africanos, beleza? Então eu tenho aquela imagem de coisas muito místicas, uma imagem que foi criada obviamente só pelos europeus, não é? Inclusive até para vender ali histórias, produtos, etc. Então a partir ali do século 13, 14, eu vou ter a Ásia como sendo um lugar mais que existia muito mais no imaginário europeu, não é, do que de fato o que realmente ocorria no continente, mas esse misticismo que existia no imaginário europeu, e vamos ser sinceros, ainda existe hoje, não é? A gente fala muito de medicina oriental, medicina chinesa, não é? Coisas que não fazem muito sentido, afinal de contas, medicina é medicina, né? A gente não fala de uma arquitetura, a arquitetura até fala por conta do estilo artístico, mas a gente não fala de uma engenharia, por exemplo, chinesa, ou a gente não fala de uma biologia chinesa, ou a gente também não fala, sei lá, de uma ciência, não é, asiática, porque isso são conceitos universais, né? Então quando eu começo a colocar o termo asiático, quando eu começo a colocar o termo oriental, quando eu começo a colocar esses adjetivos, eu estou apelando, na verdade, para um misticismo, certo? Que foi criado na cabeça dos europeus ali a partir do processo de colonização. Ok? E eu vou ter, então, principalmente o que motivou os europeus a irem para lá, certo? É a variedade de produtos, né? Além da questão da geografia, não é? Latitudes, longitudes, clima, altitudes, solos diferentes, não é? A Ásia, o maior continente de todos, né? A Ásia vai abranger ali uma área muito grande, obviamente com uma variedade de produtos muito superior aos que os europeus estavam acostumados. Então essa diversidade de matérias-primas fez com que a Ásia se tornasse um lugar muito cobiçado, o que também contribuía para o aumento daquele imaginário de ser um reino muito diferente e místico, não é? Então o comércio com os produtos da Ásia vai ser o grande responsável por esse contato entre europeus e asiáticos, perfeito? E aí a gente vai entrar no caso da Índia, e vamos falar de outro dos personagens mais famosos da história, não é? Sobre a independência da Índia, beleza? A princípio a Índia foi colonizada por portugueses, não é? O Vasco da Gama chega em Goa lá em 1498, não é? Então e posteriormente a Inglaterra vai chegar e vai ser uma das responsáveis, inclusive, pela quebra daquele monopólio do comércio português, certo? Mas Portugal teve um contato com os indianos muito forte no início da colonização lá em 1500, e posteriormente os ingleses vão chegar naquela região. Ok? Vamos lembrar da revolução da Guerra dos Cipaios, não é? Quando os soldados indianos que foram recrutados pelos ingleses se recusam a manter ali, né, aquela dominação, certo? Mas o processo, de fato, o processo que levou a Índia a se tornar independente da Inglaterra, vai ser um processo comandado por esse cara aí,
o Mahatma Gandhi, lembrando que Mahatma era um apelido, foi o nome que ele ganhou, né, ao longo da vida. O nome dele era Mohandas Gandhi, né, então o Gandhi ganhou o nome de Mahatma, já que Mahatma em sânscrito, né, na língua local lá, significava grande alma, né, já conseguimos identificar ele aqui como um grande líder, né, daquele processo. E o Gandhi, até um pouco diferente do Mandela, vai fazer um protesto bastante interessante, que é um protesto pacífico, né? Então ele vai passar a gerar cada vez mais ódio por parte dos ingleses, já que ele não dava realmente motivos para uma violência, né? E ele vai passar a ter cada vez mais a simpatia do povo indiano. A metodologia do Gandhi, não é, chamada de Satyagraha também em sânscrito, seria caminho para a paz, né, ou algo do tipo, né? A operação Satyagraha era operação Satyagraha, desculpa. Satyagraha, então, vai ser, na verdade, um boicote às instituições inglesas, e eu vou ter, na verdade, o princípio da não violência, né? Já que o Gandhi vai ser um pacificador, ok? Então, ele vai boicotar, ele vai começar a não contribuir com as instituições inglesas, e ele vai passar a ser, além de um grande organizador desse processo de independência, ele vai ser o símbolo dessa não violência, e boa parte da sociedade indiana vai passar também a boicotar, a não contribuir com os ingleses. Tudo bem? E a independência vai acontecer a partir de 1947. E aí eu vou ter um problema, porque a Índia é muito dividida culturalmente, ok? Essa união que a gente chama de Índia veio através de uma formação colonial dos ingleses, então eu vou ter grupos muito diferentes naquela região. Eu vou ter hinduístas, eu vou ter muçulmanos, entre outros grupos, e esses grupos vão tentar, nesse processo de independência, cada um tomar o poder, obviamente, e pelo menos, se eu não vou tomar o poder, eu vou tentar arranjar um lugar só para mim. Então eu vou ter nesse processo não só a Índia, mas vários outros territórios, né, aonde eu vou olhar especialmente para o Paquistão, porque o Paquistão e a Índia não têm absolutamente nada de diferente a não ser a religião, né? Então o Paquistão seria a parte muçulmana da Índia que se torna independente, enquanto a Índia vai se tornar de maioria hinduísta. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, a conclusão eu deixo para a próxima aula, a gente olha com calma essa conclusão, mas a gente já pode começar a focar e a começar a olhar para ela aqui de uma forma bem mais crítica a partir do que a gente viu, já que o continente africano e o continente asiático foram colonizados num processo extremamente violento e injusto com aqueles povos, e o processo de descolonização conseguiu ser ainda mais violento e ainda mais injusto, não é? O que vai gerar uma grande consequência negativa, principalmente econômica e social, para os povos e culturas que lá vivem. Tudo bem? Então eu vou ficando por aqui e a gente conclui na nossa próxima aula. Beleza? Tchau para vocês!